Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live da sexta-feira especial com nossa terapeuta Gabriele Neto, diretamente lajeado, ontem em Porto Alegre. Uma noite especial. Temos aí já mais de 40 conectados para assistir. Esta live está sendo gravada para que você possa estar compartilhando aí com a sua equipe, com seus convidados, tá? A Gabriele é terapeuta, vou deixar para que ela, né, se apresente com sua especialização. Sei que vai ter um conteúdo aí fantástico para que a gente possa entender melhor todos os benefícios que o ozônio nos traz, né? Então, Gabriele, sem muitas delongas, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la, né, no nosso live, no nosso Zoom, onde a gente pode estar ouvindo vocês com todo o seu conhecimento, como ontem nós tivemos em Porto Alegre. Tá ok? Seja bem-vinda. Estamos aqui hoje, então, para aprender mais sobre todos os benefícios, né, que a gente sabe que o ozônio, a ozonioterapia nos traz. Com você. Tá bem, então. Muito obrigada, Gilberto, pela apresentação, por esse privilégio de mais uma vez estar com o pessoal da Usox, passando um pouco mais de conhecimento, né, tendo essa troca tão importante que nós Olha, Lívia, fazemos, né, sobre saúde. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão presentes na live. Espero que eu consiga honrar o tempo de vocês, né? Que vocês consigam também ter um novo aprendizado e consigam ter esclarecimento a respeito dessa terapia biooxidativa que é tão importante para a nossa saúde. Então, como o Gilberto já comentou com vocês, eu sou terapeuta integrativa, sou naturopata clínica, atualmente sou proprietária de uma clínica em Lajeado e tenho atendimentos também na cidade de Caxias do Sul e agora Porto Alegre. Eu sou asmática, né, desde nascença, então quando eu me entendi por gente, vamos dizer assim, eu fui diagnosticada com bronquiolite. E aí, logo em seguida, bronquite. E quando tinha 7 anos, então, fui diagnosticada com asma, né? Fiz diversos tratamentos para asma, para rinite, sinusite, alergias. Tomei prednisona, sabutamol, tudo que vocês podem imaginar. E fui usuária de bombinha durante muito tempo na minha vida. E aí, há pouco tempo, né, eu resolvi fazer ozonioterapia para uma outra parte, na realidade, do meu corpo, que eu tinha hiperlordose, né? E aí sentia muita dor ali na lombar, e resolvi fazer com uma colega, então, a ozonioterapia para dor no ciático. E aí, quando eu fiz a primeira vez, no mesmo dia já não tinha dor. E aí eu fiquei uns 2, 3 meses sem ter dor. Aí fui, repeti, fiz novamente e eu juro para vocês, até hoje não fiz mais ozônio nas costas, não precisei. Eu melhorei de uma forma que não precisei mais. E aí, claro, como eu fiz o curso, né? Participei de um curso com a doutora Poliane Cardoso. Foi um curso lá na FATEC, em São Paulo, onde nós trabalhamos com cadáveres, né? Eu fiz então as aplicações diretamente nos cadáveres descongelados e foi bem importante porque dessa forma nós conseguimos ver exatamente aonde é a maneira mais segura, né, de atuar na aplicação injetável. E, enfim, foi muito importante. Quando eu voltei para cá, que eu comecei a atuar então com a ozonioterapia, eu percebi que eu estava melhorando da asma, mesmo eu não fazendo todos os dias aquele ozônio auricular, né, que nós fazemos para quem tem problema respiratório e tudo mais. E eu comecei a analisar que por que eu estava melhorando? Como eu trabalhava na clínica de uma outra pessoa, então nem sempre eu podia fazer o ozônio, né? Então eu fazia eventualmente, e eu percebi que só o retorno
do ozônio que eu fazia durante o dia nas pessoas que ficavam na sala, já me começou a melhorar o meu problema de saúde. E hoje eu estou há 2 anos sem ter crise de asma devido a esse ar que ficava no ambiente. Então, eu sou aí a prova viva de que o ozônio realmente funciona. Hoje, normalmente nas minhas palestras, eu entro um pouquinho dentro da minha terapêutica, né? Que eu trabalho com a terapia do estilo de vida, quais são os pilares para nós termos uma vida com mais saúde. Mas hoje nós vamos focar na respiração. Por quê? Porque a respiração de todos os pilares que nós precisamos na vida, ela é o fator que é uma coisa fisiológica e é o mais importante de todos eles. Por quê? Porque nós não conseguimos ficar nem 5 minutos sem respirar, né? Quem aqui já tentou ficar sem respirar? É difícil, né? Então, por quê? Porque isso é muito importante para essa troca gasosa que nós temos com o meio ambiente, para estabelecer, regularizar a energia do nosso corpo. Eu costumo dizer que quando Deus foi muito mais do que ar, né? Foi força, foi vitalidade, foi energia. Então, é muito importante essa nossa função da respiração. E aí entra o ozônio. E afinal, o que que é o ozônio, né? O ozônio, então, ele é uma molécula triatômica de oxigênio. Então, o O2, que é o ar que nós respiramos, né, que nós aproveitamos do que nós respiramos, ele é uma molécula que possui 2 átomos de oxigênio. O ozônio possui 3 átomos de oxigênio. Então, eu costumo brincar que ele é um oxigênio turbinado, certo? E além disso, o ozônio ele é uma biomolécula. Por que biomolécula? Porque ele é produzido pelo nosso organismo e por isso ele tem bioafinidade. Por isso que a terapêutica dele é uma terapêutica tão segura, né? Por causa que ele não tem intercorrências se utilizado na dosagem correta, justo porque ele tem essa afinidade, né, com o nosso organismo. E a ozonioterapia, o que que é então? Então, é um tratamento terapêutico complementar em saúde para auxiliar na prevenção das doenças através da utilização do ozônio. Esse ozônio, gente, só para ressaltar aqui, é o mesmo ozônio que forma a nossa camada de ozônio, que protege a nossa Terra, né? Então, aí ele já tem um papel de proteção. E nós vamos ver mais adiante como que ele consegue proteger a nós, né, a nossa saúde. Então, aqui eu trouxe um breve histórico sobre a história da ozonioterapia. Por quê? Porque as pessoas, elas dizem assim, não, mas a ozonioterapia começou agora. É uma coisa muito recente, né? Mas, na realidade, o ozônio, ele foi descoberto em 1840. O primeiro gerador de ozônio, para vocês terem uma ideia, foi fabricado em 1857. E a primeira terapêutica com ozônio, ela foi realizada em 1880. E depois nós temos outros marcos históricos, vamos dizer, sobre a ozonioterapia, né? Um deles foi quando Nikola Tesla, então, patenteou o primeiro gerador de ozônio, e ele criou a Tesla Ozone Company, né? Foi ele também que fez o primeiro óleo ozonizado, né? Hoje na linha nós temos vários óleos ozonizados para várias coisas, né? Então foi Nikola Tesla aí que fez então o nosso primeiro óleo ozonizado. E o ozônio foi utilizado também ali de 1914 a 1918 nas duas grandes guerras mundiais, né? Por médicos alemães e ingleses para o tratamento de feridas e gangrenas, né, das vítimas aí das duas grandes guerras. Aqui no Brasil, a ozonioterapia foi introduzida então como prática terapêutica no estado de Santa Catarina em 1990. E o primeiro congresso de ozonioterapia aconteceu no ano de 2004. Em 2006, nós tivemos, então, a criação da ABOS,
que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, e em 2015 nós tivemos o primeiro conselho a ser regulamentado para a utilização da ozonioterapia, que foi a odontologia. No ano de 2018, nós tivemos então o ozônio aprovado como uma prática integrativa e complementar em saúde para uso no SUS, né, pelos terapeutas integrativos. E depois, no ano de 2020, nós tivemos aí mais 4 conselhos, então, que foram regulamentados para a utilização da ozonioterapia, que foi o Conselho de Farmácia, o de Enfermagem, o de Biomedicina e a veterinária. Aqui eu trouxe uma referência, então, do Dicionário de Prática Médica, de 1902. Nesse dicionário, eles já faziam alusão ao uso do ozônio como água ozonizada para o tratamento de anemia, câncer, diabetes, gripe, intoxicação por morfina e aftas. Então, mais uma vez, comprovando que a utilização da ozonioterapia não é uma novidade, né? Ela já é um tratamento utilizado há bastante tempo. Essa lâmina até é nova, eu coloquei agora para vocês não conseguir melhorar a resolução do que eu costumo passar, né? Mas eu achei bem importante aqui, ó, uma referência de 1911, que mostra que o ozônio já era utilizado para o tratamento da tuberculose. Se vocês verificarem logo abaixo ali, traz a fonte, né, de pesquisa e da publicação, e fala também ali embaixo, ó, tuberculose, anemia, asma, bronquite, insônia, pneumonia e diabetes. Então, mais uma vez comprovando que não é uma terapêutica nova, e sim uma terapêutica que já é utilizada há bastante tempo para várias patologias. E ao redor do mundo nós temos hoje, então, diversos países fazendo uso, então, da ozonioterapia. Na Alemanha, para vocês terem uma ideia, a ozonioterapia ela é reconhecida pelo sistema de saúde e faz parte dos tratamentos pagos pelos seguros de saúde deles desde a década de 80. Em Cuba, a ozonioterapia é utilizada em praticamente todos os centros clínicos que eles possuem lá, né? Porque nós sabemos que Cuba é um país pobre, né? E então eles estão utilizando o ozônio por ser uma terapêutica barata e que tem efetividade aí para quase todas as patologias, né? Quase todas as doenças. Na Rússia também, a ozonioterapia é utilizada em quase todos os hospitais governamentais e ela é aprovada pelo Ministério da Saúde. E além da Alemanha, de Cuba e da Rússia, nós temos países aí como a Suíça, a Itália, a Ucrânia, a Grécia, Israel, Egito e a Austrália, além de 13 estados norte-americanos que já utilizam a ozonioterapia. E aqui eu trouxe para vocês um dado bem importante sobre os efeitos do ozônio, tá? Então, aqui fala sobre uma pesquisa que foi realizada em 1980 pela Sociedade Médica Alemã, onde participaram 644 médicos, envolvendo 384 mil doentes, e foram feitos em torno de 5 milhões de tratamentos ou terapias. E somente 0,01% tiveram algum efeito colateral discreto com o uso da ozonioterapia. Para vocês terem uma ideia, o uso de medicamentos de uso popular, né, que as pessoas utilizam como relaxantes musculares, remédios para dor, o percentual de intercorrência é 0,20%. Então, um percentual muito maior do que esse teste, então, que foi realizado com a ozonioterapia. Outro dado bem importante também é esse dado da Itália,
Porque lá, quando uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, como por exemplo, uma cirurgia de quadril ou uma cirurgia na coluna, antes de eles enviarem então a pessoa para a fila lá da cirurgia, eles encaminham ela para fazer ozonoterapia. Então, primeiro ela vai para a ozonoterapia e depois ela volta para avaliação para ver se ela precisa ou não fazer a cirurgia. E o percentual de pessoas que não precisam se submeter à cirurgia, ele gira em torno de 60 a 95%. É um percentual gigante. Então, reduz aí o número de cirurgias dispendiosas pelo governo. Além disso, o paciente também não precisa se submeter, né, a estar num hospital, a daqui a pouco se sujeitar a ter uma infecção, né, pegar uma bactéria, enfim, fora o tempo que ele fica no seguro. Então, é uma economia e um bem-estar aí geral, certo? Aqui eu tinha colocado, então, o percentual, ó, dos medicamentos de uso corrente para efeito comparativo. Então, realmente, o ozônio é uma terapia oxidativa muito segura. No Brasil, então, a Lei 14.648 de 2023 foi sancionada, né, no ano passado, no dia 4 de agosto, pelo presidente Lula, onde ele aprovou, então, a ozonioterapia como procedimento complementar em saúde, e aprovou que profissionais de saúde de nível superior, respectivamente inscritos no seu conselho, pudessem então fazer ozonioterapia aqui no Brasil. Aqui eu trago uma frase do Dr. Saul Pressman, que foi escritor do livro The History of Ozone. Ele fala: a eficácia da ozonioterapia tem sido testada com sucesso em 262 enfermidades. Então, quando ele escreveu este livro, a ozonioterapia já estava sendo usada com sucesso para 262 terapias. Hoje, de acordo com a terceira edição da Declaração de Madrid, esse número já subiu para 345. O que, que é a Declaração de Madrid, Gabriele? Que a gente está aqui, né? Então, a Declaração de Madrid é um documento onde está explanado ali toda a utilização de ozônio, quais as vias que se pode ser feito, qual a dosagem que pode ser utilizada, qual o profissional que deve fazer essa aplicação, quais os cursos que ele precisa ter. Então, é um documento que regulamenta a ozonioterapia, né, e que embasa aí todos os estudos científicos que já foram feitos para o tratamento com ozônio. Como nós obtemos, então, esse ozônio para a terapêutica? Então, nós podemos, na ozonioterapia medicinal, né, nós utilizamos um tubo de oxigênio, onde nós temos, então, ali o O2 puro, ele passa pelo equipamento, pela Tesla da máquina, recebe uma descarga elétrica e nós temos então ali uma mistura de oxigênio com O3 e fazemos então a aplicação de acordo com a via que o terapeuta julga necessária para cada paciente. No caso do aparelho de ozônio, então da Ozox, ele pega o oxigênio que nós temos disponível no ar, transforma também, recebe ali a descarga elétrica, transforma uma parte desse oxigênio em O3 e esse O3 é disperso para o ambiente. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim: tá, Gabriele, mas vai dar resultado esse oxigênio no ar? Sim. Pense se Deus fosse resolver dispor mais ozônio para a gente. Qual a via que ele utilizaria para dispor esse oxigênio? Qual a via? Se o ozônio é um gás e ele está no ar, qual a via seria? Seria a via respiratória. Então, nós inalaríamos o oxigênio com o ozônio e esse ozônio atuaria dentro do nosso corpo. Então, é por isso que eu notei uma diferença na minha asma
depois que eu comecei a inalar o oxigênio com o ozônio que estava no ambiente. Entendem? Claro que em algum momento, para uma certa patologia, aí entra a parte terapêutica, né? Nós vamos avaliar o paciente e vamos indicar a terapêutica mais adequada. Mas, sim, esse oxigênio disperso no ambiente, ele vai entrar no seu corpo pela sua via aérea, ele vai ativar a ATP da mesma forma, ele vai trabalhar na sua célula também, trazendo aí homeostase, qualidade de vida, e já já eu explico para você como que vai funcionar tudo isso. Então, aqui traz algumas informações bem importantes sobre o ozônio, né? Falando então aí que ele é altamente bactericida, ele é instável, então ele rapidamente se recompõe oxigênio, e essa informação é muito importante, porque às vezes quando nós vamos fazer, por exemplo, uma insuflação retal, um paciente que precisa aí modular o intestino, pre- precisa, enfim, quer fazer um tratamento mais focado no gastrointestinal, a gente vai usar a via retal. Então, nós vamos colocar lá ozônio através de uma sonda no intestino dele, e aí ele pode ficar preocupado se isso vai fazer mal ou não, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, daí me ligam uma semana depois e dizem assim, Gabriele, eu tive uma dor de barriga, e eu acho que foi por causa do ozônio. Eu disse, tá, mas vamos lá, que dia que tu fez a tua terapia? Ah, faz uma semana. Então não tem como, eu explico. Por quê? O ozônio, ele é muito instável. Quando ele entra no organismo, ele é ozônio no máximo 10 minutos e logo ele já se recompõe em oxigênio. E ele acaba indo então para o nosso sangue, carreando as nossas hemácias para o corpo, oxigenando os nossos tecidos. E nisso ele já é oxigênio, ele faz o que ele tem que fazer e já vira oxigênio. Então não tem como eu ter um efeito colateral tão distante. Daí eu sempre procuro ver com o paciente, tá, mas o que que tu comeu? Como que foi tua alimentação, entende? Claro que no caso do Ozox, e ontem, inclusive na palestra que nós fizemos lá em Porto Alegre, a gente comentou sobre isso, você vai estar utilizando todos os dias o equipamento. Então, ao longo do tempo, ele vai começar a fazer uma limpeza no seu corpo, ele vai começar a modular o seu corpo e talvez você sinta algumas reações, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Às vezes a gente sente algumas reações porque ele está fazendo efeito. Assim como quando tomamos um remédio, às vezes a gente tem alguma reação porque aquele medicamento está atuando ali no nosso corpo. Mas a ponto positivo do ozônio é que ele é natural, diferente dos medicamentos, tá? O ozônio, então, ele na água mata micro-organismos ruins 3.125 vezes mais rápido que o cloro. Ele é desintoxicante, antimicrobiano, bactericida, fungicida, virustático. Virustático porque ele neutraliza, né? Ele destrói os vírus. Ele é um potente modulador das reações inflamatórias, então um poderoso anti-inflamatório. E como analgésico, ele bloqueia a transmissão neurológica da dor e aumenta a produção de endorfina. O que que é a endorfina? É um hormônio que nos dá alegria, nos dá vitalidade, né? Nos dá energia. Além disso, ele neutraliza substâncias nocivas, como venenos de animais e venenos químicos. E quando ele é feito na insuflação retal, como eu falei antes, ele é seletivo, eliminando as bactérias ruins e preservando as boas. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas como assim? Ele vai entrar lá dentro, ele vai conseguir matar só as bactérias ruins e não vai matar as boas? Sim, ele vai matar só as ruins. Por quê? Porque as bactérias, os vírus, eles sempre têm um potencial elétrico onde eles têm um elétron livre. Os vírus e bactérias ruins possuem um elétron livre. E o ozônio também. Então, no momento que eles tiverem esse contato, eles se anulam e ele consegue estabilizar esse potencial elétrico, portanto, matando
as bactérias, vírus, parasitas ruins e preservando os bons. Então, de acordo com a dosagem de ozônio, a gente consegue modular para que ele faça essa ação uau no nosso organismo. A ação do ozônio na mitocôndria. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do ozônio na célula, tá? Eu vou entrar assim de uma maneira mais superficial para a gente também não falar muitos termos técnicos que daqui a pouco vocês também não vão entender muito bem, né? Mas vou tentar explicar de uma maneira que vocês consigam também entender, tá? Então, vamos lá. Quando nós comemos algo contaminado por alumínio, por exemplo, ou nós somos contaminados por um vírus, alguma coisa que nos contamina, tá? Ou comemos um alimento que tem glúten, por exemplo, tá? Esse, esse material tóxico, ele vai para dentro do nosso organismo. Quando ele entra no nosso organismo, ele gera um, um reagente, vamos dizer assim, que se chama NF-κB. O que é esse NF-κB? É um ET, certo? Por quê? Porque você tem algo que está, aliás, você tem um ET no seu organismo e por causa disso o seu organismo vai gerar o NF-κB, que é uma proteção para esse ET que entrou lá, tá? O que esse NF-κB vai fazer? Ele vai mandar mensagens para as tuas células para liberar mais NF-κB. E esse NF-κB vai gerar inflamação no seu corpo. E o seu corpo vai ficar todo inflamado. Daí, no momento que você faz a ozonioterapia, o que acontece? Você vai receber o ozônio, uma parte desse oxigênio vai ir para a sua corrente sanguínea, para suas hemácias, para ser carreado para todo o seu corpo, tá? E a outra parte desse oxigênio, ela vai gerar espécies reativas de oxigênio e produto de oxidação lipídica. Esses dois produtos, eles vão para a sua célula. O que eles vão fazer lá dentro da sua célula? Eles vão gerar uma poderosa proteína que se chama NRF2. NRF2, tá? Lá dentro da célula, o NRF2, ele vai entrar lá no núcleo, ele vai fazer uma leitura do seu DNA, e aí ele vai ver como que está esse seu DNA, se ele tem algum desequilíbrio, né? Como que está tudo isso? Ele vai alinhar o seu DNA, vai fazer a leitura, ele vai gerar uma proteína chamada CK2, que vai proteger o seu DNA, ela vai limpar a sua célula, ela vai limpar a membrana celular, vai reorganizar tudo isso e vai liberar superóxido desmutase, catalase e glutationa transferase, que são enzimas que vão ir para o seu corpo e acabar com toda aquela inflamação. Então, essa é a ação do ozônio na célula. Tá, Gabriela, eu não entendi nada. Simplifica isso para mim. Então, em outras palavras, o ozônio, a ozonioterapia, ela vai aumentar a capacidade de utilização do oxigênio pela sua célula. E eu trago aqui comigo uma frase do Dr. Otto Warburger, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. O Dr. Otto disse o seguinte, ó, toda célula cancerígena começa com um distúrbio na utilização do oxigênio na mitocôndria. A célula privada de oxigênio se torna cancerígena. Logo, quando eu faço ozonioterapia e eu tenho toda essa ação intracelular que vai reorganizar a minha célula, que vai limpar a minha célula, vai desintoxicar ela e ainda vai liberar enzimas que vão limpar a minha inflamação, e eu vou ter um aproveitamento maior
de oxigênio na minha célula, eu corro menos risco de ter câncer, de acordo com o Dr. Otto Warburg, certo? Quais as vias, então, que nós podemos utilizar o ozônio? Então, nós podemos utilizar o ozônio endovenoso através de um tratamento sistêmico que é feito com um soro ozonizado. Nós podemos utilizar esse ozônio intramuscular, inclusive esse ozônio intramuscular, ele é chamado de doping branco, porque ele é um ozônio que ele dá muita disposição, ele é muito utilizado por atletas, inclusive jogadores de futebol antes de entrar em campo. Por quê? Porque ele não é pego em doping e ele dá uma energia, uma vitalidade que eles entram em campo e jogam muito. Inclusive, eu fazia ozônio num rapaz que ele é dos juniores do Palmeiras e a mãe dele mora aqui em Arroio do Meio, né? Então ele vinha fazer ozonioterapia para o joelho, né? Que ele estava com problema no joelho e também para questão de energia, para ele render mais, tá? Ele pode ser feito também o ozônio em insuflação intrarretal, como eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Auricular, onde nós colocamos um esteto no ouvido da pessoa e através de uma mangueirinha nós introduzimos ozônio via auricular para tratamento de rinite, sinusite, otite, amidalite, né? A água ozonizada, como eu já tinha falado antes, inclusive aquela matéria lá de 1902, que já usava água ozonizada para várias coisas, né? Aqui no consultório, inclusive, eu tenho uma torre de água que eu consigo ozonizar essa água e dar para o meu paciente quando ele está ali com problema de gastrite e tudo mais. Nós podemos utilizar banho com água ozonizada para queimaduras, afecções na pele, eczemas, né? Óleo ozonizado também para tratamentos de feridas, também afecções de pele, alergias. Inclusive, na nossa linha tem óleos muito bons, não sei se todos já conhecem, mas vale a pena dar uma conferida, estudar sobre esses óleos, porque eles são maravilhosos. Gargarejo de água ozonizada, onde utiliza-se a água já previamente ozonizada, né, para tratar ali amidalites, né, problemas de garganta. E a bag, né, tratamento com um, um saco, vamos dizer assim, que a gente embala quando a pessoa tem uma ferida exposta, uma gangrena. Nós colocamos então o ozônio ali e deixamos aquele ozônio agir dentro daquela embalagem, né, para que o tratamento seja feito então. Aqui eu trago então alguns casos para vocês avaliarem, né? Esse aqui é uma pessoa que tinha uma ferida de diabetes que já não cicatrizava há bastante tempo. Então, neste caso aqui foi feito bag ozonizada, né? E também foi utilizado óleo ozonizado para o tratamento dessa ferida. E nós tivemos aí uma melhora bem rápida, né? Muito significativa para o fechamento dessa afecção. E esse caso aqui que eu trago também é um caso bem interessante, porque essa pessoa iniciou o tratamento porque ela estava pré-diabética e já estava com obesidade, é uma moça mais jovem, né? E ela começou fazendo o tratamento porque queria melhorar, então, da questão da diabetes. E aí eu disse para ela: eu vou te propor uma coisa, vamos tirar a foto, então? Para que nós também possamos ver a tua evolução na questão de perda de peso. E aí nós fizemos, né, a foto e ela fez as sessões de ozônio, então, que tinham sido propostas, e ela acabou melhorando a saúde e também perdendo peso. E melhorando a autoestima e várias outras coisas que vêm junto com a saúde e com a melhoria da aparência, né? Aqui eu tenho, então, um caso de uma paciente, esse aqui é bem recente, é o mais recente de todos, que ela sofreu uma queimadura de segundo grau com café, estava passando café, derramou e ficou com uma queimadura bem feia, né, nos dois braços. E nós fizemos, então, ozônio local, tratamos com óleo ozonizado e também colocamos, no caso dela, como ela tem o Ozox, né?
nós colocamos então o Ozox direcionado durante o dia para que ficasse agindo na ferida. Então é isso. Nós terminamos então a nossa apresentação. Acredito que nesse momento o Gilberto então vai colocar alguns depoimentos, né, para nós. Gilberto, me escuta? Gabriele, muito obrigado, gratidão aí pela Imagina. apresentação. Né? A gente aprende muito ouvindo mais que uma vez, né? Porque a gente não consegue gravar tudo. Realmente, esses detalhes, da forma como você conduz aí, que nos explica, eu acredito que todos fiquem encantados, que nós precisamos aprender, pois não somos da área como você, né? Então, nós somos aqui dentro da nossa Jox como